Olá, seja muito bem-vindo a este nosso espaço de reflexão e desenvolvimento profissional contínuo. Hoje nós vamos mergulhar em um dos temas mais decisivos para a sobrevivência e a prosperidade de qualquer negócio: o comportamento humano, a dinâmica dos grupos, a motivação e os estilos de liderança que moldam as organizações modernas. Ao longo de décadas de evolução da gestão, nós saímos de um modelo mecânico e isolado de trabalho para uma compreensão profunda de que os resultados corporativos sustentáveis dependem intrinsecamente das relações interpessoais, do clima organizacional e da capacidade dos líderes em extrair o melhor de suas equipes. Convido você a me acompanhar nesta jornada minuciosa, onde vamos conectar a fundamentação teórica clássica e contemporânea às práticas diárias das grandes empresas globais, construindo uma visão estratégica e crítica sobre o papel das pessoas nas organizações. Para começarmos a entender essa transformação, precisamos olhar historicamente para a configuração dos espaços de trabalho e a evolução das estruturas corporativas. Até meados do século XX, as empresas operavam sob uma lógica estritamente individualista e compartimentada. Os profissionais trabalhavam isolados em suas baias fechadas ou salas individuais, cumprindo tarefas repetitivas e com baixíssima interação social. Acreditava-se que o silêncio absoluto e o isolamento físico maximizavam a eficiência e diminuíam o risco de dispersão. Contudo, com o avanço dos estudos comportamentais e o aumento da complexidade dos mercados, as empresas contemporâneas perceberam que a verdadeira inovação surge da inteligência coletiva, da troca de ideias e da integração aberta entre diferentes áreas de conhecimento. Essa mudança física e cultural é visível em gigantes da tecnologia, como a Google e a Microsoft, que redesenharam completamente seus ambientes de trabalho, ao substituírem paredes espessas por áreas colaborativas e escritórios com layout aberto. Essas corporações não buscavam apenas um apelo estético moderno, mas sim a dinamização das relações interpessoais e a aceleração do fluxo de informações. No entanto, a criação de espaços abertos exige uma profunda maturidade de gestão. Quando as pessoas se conectam, surgem os fenômenos inerentes à dinâmica de grupo, exigindo que os gestores compreendam a fundo como os indivíduos interagem, colaboram e influenciam uns aos outros. A reflexão que precisamos fazer é direta. O ambiente de trabalho da sua empresa hoje realmente estimula a troca legítima ou apenas derrubou paredes físicas sem criar pontes de colaboração? Quando falamos de grupos dentro de uma organização, é fundamental compreender a sua natureza estrutural e psicológica. Um grupo se estabelece quando duas ou mais pessoas mantêm relações sociais contínuas e exercem influência mútua em seus comportamentos e atitudes. De acordo com a literatura sociológica e comportamental, os grupos podem ser categorizados essencialmente em duas naturezas distintas: os grupos primários e os grupos secundários. Os grupos primários são aqueles formados para a satisfação das necessidades básicas e para a constituição da identidade do indivíduo, caracterizando-se por laços afetivos profundos, convivência direta e uma hierarquia de poder estruturada, tendo na família o seu principal exemplo. Por outro lado, os grupos secundários são aqueles constituídos com o objetivo de satisfazer necessidades sistêmicas, interesses coletivos maiores, ou objetivos econômicos e funcionais. Nesses grupos, a identidade do sujeito é moldada pelo papel social ou corporativo que ele desempenha, e o poder se distribui de acordo com a competência técnica, a autoridade formal ou a capacidade de articulação. No ambiente corporativo, as equipes de trabalho operam fundamentalmente como grupos secundários, mas frequentemente desenvolvem laços afetivos e redes informais, que se aproximam da dinâmica dos grupos primários. Empresas como a Natura e a Johnson & Johnson entendem perfeitamente essa transição, promovendo uma cultura organizacional de forte acolhimento, onde a identidade do colaborador se funde aos valores institucionais da marca, gerando pertencimento e coesão extraordinários. A partir do instante em que um grupo se consolida no ambiente de trabalho, uma série de fenômenos psicossociais complexos passa a emergir, tais como a coesão interna, o estabelecimento de normas e padrões de conduta, o alinhamento das motivações individuais com os objetivos coletivos e o surgimento espontâneo ou formal da liderança. Para que essa estrutura grupal opere em alta performance e atinja seus objetivos estratégicos, a teoria comportamental destaca 3 competências indispensáveis: a comunicação clara e bidirecional, a escuta ativa e o comprometimento genuíno.
Comunicar-se com clareza permite que dúvidas e percepções sejam expressas, sem ruídos, enquanto saber ouvir cria um ambiente de respeito e aprendizado mútuo, consolidando o engajamento com a missão da equipe. Se você está apreciando esta abordagem aprofundada sobre gestão e comportamento humano, aproveite este momento para curtir o nosso vídeo e se inscrever no canal. A sua participação fortalece muito a nossa comunidade acadêmica e nos ajuda a continuar trazendo conteúdos densos e transformadores para o seu aprimoramento profissional. Para catalisar o desenvolvimento dessas habilidades e consolidar o espírito de equipe, as organizações modernas recorrem com frequência a dinâmicas de grupo estruturadas. Longe de serem meros passatempos corporativos, essas atividades funcionam como simuladores controlados do comportamento humano, criando vivências que aceleram o autoconhecimento, a autoanálise e o sentimento de afiliação e pertencimento. Em dinâmicas clássicas de feedback interpessoal, por exemplo, os colaboradores têm a oportunidade de expressar percepções sobre os pontos fortes e os aspectos de melhoria de seus pares, fomentando discussões ricas que fortalecem a confiança mútua e alinham as expectativas de desempenho. A condução dessas atividades exige extremo rigor metodológico para que os objetivos pedagógicos sejam atingidos com segurança emocional. Dentro desse contexto, diferentes papéis atuam de forma coordenada. O coordenador realiza o diagnóstico preliminar e estrutura a atividade. O dinamizador tem o foco em renovar ou adaptar metodologias já conhecidas. O facilitador fornece assistência pedagógica, conduzindo os participantes pelos métodos adequados. O diretor assume a condução direta do grupo, propondo diretrizes claras. O orientador valida os critérios e regras, assegurando o alinhamento às necessidades reais da equipe. E o instrutor apresenta a técnica instrumental de forma didática e acessível. Empresas de consultoria global, como a McKinsey e o Boston Consulting Group, utilizam intensamente essas técnicas estruturadas em seus programas de integração, assegurando que equipes multidisciplinares e recém-formadas desenvolvam rapidamente uma cultura sólida de colaboração e confiança mútua. Ao aprofundarmos o olhar sobre o que realmente move os indivíduos dentro dessas equipes, entramos no vasto território das teorias da motivação. A motivação é o motor invisível que direciona a energia, a intensidade e a persistência do comportamento humano em direção ao alcance de metas e à satisfação de necessidades. Na literatura da administração e do comportamento organizacional, essas formulações teóricas são tradicionalmente classificadas em 3 grandes vertentes: as teorias de conteúdo, as teorias de processo e as teorias de reforço. As teorias de conteúdo dedicam-se a investigar o que motiva o indivíduo, analisando os fatores internos, as necessidades intrínsecas e as carências que ativam o comportamento. Entre os principais expoentes desse grupo, destacam-se a teoria da hierarquia das necessidades de Abraham Maslow, a teoria das necessidades de existência, relacionamento e crescimento de Clayton Alderfer, a teoria dos 2 fatores, de Frederick Herzberg, e a teoria das necessidades adquiridas de David McClelland. Nessa vertente, encontram-se a teoria da equidade de John Stacey Adams, a teoria da definição de objetivos de Edwin Locke, a teoria da expectância de Victor Vroom e o modelo integrado de desempenho e satisfação proposto por Lyman Porter e Edward Lawler. Finalmente, a teoria do reforço, fundamentada no behaviorismo, concentra-se em como os estímulos do ambiente, as recompensas e as consequências externas modulam e direcionam a repetição de comportamentos bem ou mal sucedidos. Para compreender detalhadamente as teorias de conteúdo, precisamos examinar com atenção a pirâmide de Maslow e a evolução proposta por Alderfer. Maslow concebeu a motivação humana a partir de uma hierarquia rígida de 5 níveis fundamentais. Na base, encontram-se as necessidades fisiológicas básicas, tais como alimentação, repouso e abrigo. Uma vez supridas essas demandas vitais, o indivíduo passa a buscar o segundo nível, representado pelas necessidades de segurança, que englobam a estabilidade financeira, a proteção física e a previsibilidade do ambiente de trabalho. No terceiro nível, emergem as necessidades sociais de afeto, amizade, interação e sentimento de pertencimento a um grupo. No quarto patamar, localizam-se as necessidades de autoestima, que dizem respeito ao reconhecimento público, ao status, à confiança e à valorização do próprio mérito.
No topo da pirâmide reside a necessidade de autorrealização, ligada ao pleno desenvolvimento do potencial, a criatividade, a autonomia e a busca pelo propósito de vida. Segundo o modelo maslowiano clássico, as necessidades dos 4 primeiros patamares, conhecidas como necessidades primárias e extrínsecas, podem ser plenamente saciadas e funcionam como pré-requisitos para o avanço ao nível seguinte. Já a necessidade de autorrealização possui caráter intrínseco e contínuo, jamais sendo inteiramente saciada. Contudo, Clayton Alderfer reavaliou criticamente a rigidez dessa progressão sequencial e propôs uma abordagem mais dinâmica e realista por meio da teoria de 3 níveis: existência, relacionamento e crescimento. Para Alderfer, as necessidades de existência englobam os aspectos materiais e fisiológicos. As de relacionamento tratam das conexões interpessoais e sociais, e as de crescimento envolvem a autorrealização e a expansão do talento individual. A grande inovação de Alderfer foi demonstrar que a transição entre esses níveis ocorre de maneira simultânea e flexível. Um profissional não precisa estar com todas as suas necessidades de existência plenamente satisfeitas para desejar ardentemente o crescimento intelectual ou o reconhecimento. Além disso, Alderfer introduziu o conceito de regressão por frustração, demonstrando que, quando um profissional é bloqueado e frustrado em suas aspirações de crescimento ou autonomia, ele pode regredir seu foco para demandas mais básicas de relacionamento ou exigências salariais. Grandes organizações globais de manufatura e tecnologia, como a Toyota e a Apple, utilizam esses fundamentos para estruturar programas de carreira complexos, garantindo segurança material e planos de desenvolvimento pessoal contínuo, para evitar a estagnação emocional de seus colaboradores. Compreendido o mecanismo interno da motivação, precisamos analisar sua relação direta com o exercício da liderança e o desempenho das equipes. Historicamente, até meados de 1940, predominou na administração a visão dos traços de personalidade, que sustentava que certos indivíduos nasciam com atributos inatos que os predestinavam a liderar, cabendo aos demais apenas o papel passivo de seguidores obedientes. Essa perspectiva limitante foi superada pela teoria comportamental, que passou a entender a liderança não como uma posição estática ou um privilégio genético, mas como um processo dinâmico de influência interpessoal, mobilização e facilitação do crescimento coletivo. A forma como a alta administração compreende a motivação molda diretamente todas as suas políticas de incentivo, os planos de remuneração variável e o clima ético da organização. No centro das ferramentas do líder moderno está a definição clara de metas desafiadoras e alcançáveis. Metas bem estabelecidas fornecem um senso profundo de propósito, orientação e desafio, desde que a equipe possua o conhecimento técnico e os recursos necessários para executá-las. Contudo, uma meta sem acompanhamento contínuo torna-se inócua. É aqui que se consolida o papel do feedback estruturado. Profissionais frequentemente perdem o foco e a motivação não por falta de empenho, mas porque não compreendem o impacto de suas entregas nem recebem retorno sobre seu desempenho. O retorno financeiro, embora essencial, possui um efeito motivacional sustentável apenas quando atua como feedback transparente, associado ao mérito e aos resultados alcançados. Empresas como a Netflix institucionalizaram essa premissa ao adotarem uma cultura rigorosa de feedback honesto e metas transparentes compartilhadas entre todos os níveis operacionais, mantendo um padrão de alta performance e autorresponsabilidade. O líder eficaz atua como um espelho de clareza, alinhando permanentemente as expectativas e celebrando as conquistas reais de seu time. Ao examinarmos as características pessoais dos gestores, identificamos diferentes estilos de liderança que moldam o cotidiano corporativo. A liderança autocrática, também chamada de coercitiva, caracteriza-se pela centralização absoluta das decisões na figura do líder. O gestor autocrático impõe ordens rígidas, exige obediência cega e utiliza frequentemente o medo e a punição como mecanismos de controle. Embora possa gerar resultados rápidos em crises de curto prazo, esse modelo asfixia o talento, destrói a iniciativa individual, fragiliza o capital humano e eleva drasticamente os índices de rotatividade de pessoal. No extremo oposto, encontramos a liderança permissiva ou liberal. Esse estilo baseia-se na crença de que a melhor maneira de conduzir uma equipe é não interferir,
transferindo autonomia irrestrita aos colaboradores e evitando qualquer forma de conflito. Embora pareça atrativa pela liberdade concedida, a ausência de diretrizes claras, de orientação técnica e de intervenção em momentos de atrito gera desorientação, perda de foco estratégico e insegurança generalizada na equipe. O equilíbrio construtivo é encontrado na liderança democrática ou participativa. O líder democrático atua como um facilitador do debate, ouvindo ativamente os colaboradores e incentivando a coparticipação nas decisões estratégicas. Esse engajamento gera decisões mais assertivas e eleva exponencialmente o comprometimento de todos com os planos traçados. Complementando esse modelo, a liderança carismática mobiliza as pessoas por meio do exemplo pessoal, da força de seus valores e da capacidade de inspirar confiança em relação ao futuro do negócio. Em companhias como a Starbucks, sob a histórica gestão de Howard Schultz, vimos a aplicação consistente de uma liderança democrática e inspiradora, onde o respeito aos valores humanos e o diálogo aberto com a linha de frente transformaram uma pequena cafeteria em um ícone mundial do varejo. O grande diferencial do líder reside na sua capacidade de personificar na prática diária os valores e discursos que prega. O sucesso de uma gestão de excelência depende da união inseparável entre resultados financeiros consistentes e relacionamentos interpessoais sólidos. Essa premissa fica evidente nas lições clássicas formuladas pelo mestre Peter Drucker para nortear a ação dos grandes líderes. Drucker nos ensina que a liderança exige proatividade contínua, pois verdadeiros líderes tomam a iniciativa e não esperam que as circunstâncias decidam por eles. Ele ressalta que o caráter e a integridade possuem um peso determinante, sendo a honestidade e a competência os traços mais admirados pelos liderados. O líder deve manter a cabeça nas nuvens e os pés no chão, unindo uma visão futurista ambiciosa ao realismo operacional e ao respeito aos limites do presente. Além disso, a gestão exige a defesa de valores compartilhados e representativos da vontade coletiva, compreendendo que a liderança nunca é um ato solitário. Por fim, Drucker enfatiza que o maior legado de um líder é a coerência da vida que levou. Lembrando que a liderança não é um cargo estático ou um privilégio, mas sim um processo dinâmico de desenvolvimento e utilidade pública ao alcance de todos. Ao finalizarmos este percurso pelas teorias comportamentais, dinâmicas de grupo, processos motivacionais e modelos de liderança, a conclusão se impõe de maneira cristalina. As organizações de alto desempenho são construídas por gestores que compreendem as necessidades, os desejos e as reações do comportamento humano. Conhecer as pessoas é a única chave capaz de integrar equipes, fortalecer o clima organizacional e sustentar a inovação contínua no mercado competitivo. Convido você a curtir este conteúdo, se inscrever em nosso canal e compartilhar nos comentários as suas próprias experiências. Como você percebe a relação entre motivação e liderança no seu dia a dia profissional? Muito obrigado pela companhia nesta jornada e até a nossa próxima aula.